Olá pessoal, meu nome é Ariel, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigado pela presença. Estamos aqui para o segundo vídeo da série Espelhos, um tema que eu gosto muito, que é a fantasia. Afinal, eu, por muito tempo na minha infância, eu diria até hoje, tive muita dificuldade, tenho, de interpretar a realidade, de entendê-la em sua tamanha complexidade. Eu sempre tive a impressão que as pessoas não eram 100% honestas com respeito às relações sociais, às regras e como as coisas tinham que acontecer. Enquanto eu me sentia muito deslocado porque não conseguia simplesmente imitar as outras pessoas. E então, dessa forma, eu busquei tentar entender por que que eu tenho que me comportar assim, por que que eu não posso falar isso, por que que eu não posso expressar tal coisa. E eu vivi, no geral, assim, um período já muito tranquilo. A sociedade como um todo. Acredito que as gerações passadas sejam piores nesse sentido, mas não era tão tranquilo quanto é hoje. Eu ainda cheguei a pegar na infância frases como criança tem que ficar quieta, não pode dar sua opinião, ouça calado os adultos, respeita. Eu fui muito confundido com desrespeitoso, com uma criança rebelde por muitas pessoas, por estar questionando coisas que simplesmente falavam para mim que eu tinha que obedecer. Maneira na infância e até hoje que eu encontrei para entender essa realidade melhor foi através da fantasia, foi através dos filmes, das séries e dos livros fantásticos que, através das suas fábulas, comparações e metáforas, me ajudaram a compreender a minha realidade. Por isso, sem mais delongas, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma tentativa de achar um pouquinho de sentido nesse caos que a gente chama de vida. Uma leitura que me ajudou muito a sintetizar esse pensamento foi um livro bastante famoso até, principalmente no mundo dos fãs de cinemas, que é o livro Story, em tradução própria, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro, por Robert McKee, um clássico da análise de roteiros e narrativa, que quem se interessa pela área conhece muito bem, é quase que o primeiro passo aí de todo mundo. É um professor universitário estadunidense muito famoso, que refletiu sobre a história do cinema, vários roteiros e a forma como eles foram construídos. E ele começa fazendo essa grande dissertação sobre o que é a fantasia e a importância dela. Primeiro ele começa falando da história. Eu gosto muito desse argumento, dizendo que a contação de história é uma das coisas mais importantes para os seres humanos desde o início da sua formação e organização enquanto sociedade, porque através dela o conhecimento pode ser passado e guardado, inicialmente oralmente nas fogueiras, depois através da escrita aquilo foi sendo marcado para que pudesse ser preservado melhor, e assim foi se desenvolvendo a leitura, os livros, a escrita e tudo mais. Porém, sentiu-se a necessidade de entender melhor a realidade para além da representação fiel ao real. Um grande marco disso na arte é o momento que se inventa a fotografia. Então a pintura não é mais algo tão virtuoso você saber pintar alguém exatamente como ele é, porque a fotografia banalizou esse ato. Então os pintores foram buscar outras formas de representar seus sentimentos e a realidade. De forma análoga, a fantasia vem surgindo enquanto literatura, teatro e forma de expressão, através das mitologias e tudo mais, enfim. É difícil delimitar essa criação, essa composição, mas o meu argumento que eu quero trazer de McKee, trazer para você porque eu concordo e admiro muito, é que a fantasia distorce a realidade, faz a gente se distanciar para que a gente consiga olhar para ela com olhos melhores. E vou dar aqui alguns exemplos práticos para que se entenda o meu ponto. Claro que é importante frisar que todo esse distanciamento é possível porque a gente se conecta com o personagem, a gente consegue, a partir do que acontece com ele e com a semelhança que ele tem conosco, mesmo num mundo fantástico, ao vivermos coisas parecidas ou simplesmente nos conectarmos emocionalmente com essa personagem, a gente consiga viver o que ele vive e ter uma simulação de uma vida que não vivemos. Desse jeito, uma frase que eu gostaria de ler para basear o meu argumento, não ficar só aqui no que eu estou falando. Ele diz o seguinte no seu livro, na página 12, abre aspas, a verdade não está apenas nos fatos, mas nos significados que atribuímos a eles.
A fantasia, ao transformar o real em metáfora, pode revelar verdades mais profundas do que a realidade nua. Qual é o exemplo mais concreto que eu consigo dar? O Homem-Aranha. Eu gosto muito do Homem-Aranha, talvez você que esteja assistindo goste muito do Homem-Aranha. O motivo é muito simples. Ele é um herói como todos os outros, como Homem de Ferro, como Capitão América, como tantos outros aí famosos, X-Men. Mas o que ele tem de pitoresco? O que ele tem que é só dele? O Homem-Aranha tem que ir para a escola, ele tem questões românticas, ele tem problemas familiares, ele tem dificuldades financeiras. Quando ele sai do ensino médio, ele não consegue pagar as contas, ele é ferrado. Ele luta por isso. E ele desaponta as pessoas porque não consegue conciliar a vida de super-herói com a vida social e a vida do trabalho. E o fato dele tentar abraçar o mundo faz com que ele não consiga fazer nada direito. Tem metáfora maior para a vida de praticamente qualquer jovem. Principalmente se não for das classes mais altas, a gente se identifica demais com o Homem-Aranha. É diferente de um Batman, que ainda que a gente goste, é um menino muito rico que usa da sua riqueza para combater o crime. O Homem-Aranha costurou a própria roupa, então não é à toa que ele é o herói mais famoso, mais vendável, mais consumido na sociedade ocidental, principalmente. Uma outra obra, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, obra colombiana que ganhou o Nobel de Literatura, que fala de Macondo, uma cidade formada pela família Buendia. É um livro que acompanha 100 anos de história dessa família, na qual o autor tenta sintetizar muito da história da América Latina. É uma história realista, com elementos mágicos, daí que veio até o nome do estilo que se criou, o realismo mágico, junto com o folclórico, com a magia que há no livro, traz todos os traços que compõem a história latino-americana, o mito, a realidade, o sonho, a cultura, tudo muito sintetizado de uma maneira única, tendo como principal foco mostrar o quanto que tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades e opressões trazem aí uma grande solidão. Um trecho-chave do livro diz assim, ó: a solidão de Macondo não era a nostalgia da aldeia, mas a incapacidade de romper o círculo de seus próprios fantasmas. Eu acho que quando se pensa, principalmente eu aqui, periferia, Rio de Janeiro, Zona Oeste, se você está vendo que é da periferia, eu tenho certeza que a sua história da sua família pode ser sintetizada por essa frase: uma solidão que vem da incapacidade de romper o círculo de seus próprios fantasmas. Só isso já daria um outro vídeo, né? A gente aprender a lidar com os fantasmas do nosso legado, da nossa família e tudo mais. E bom, não poderia deixar de citar aqui o que me formou. Fico um pouco chateado, de certa forma, porque, enfim, é uma empresa estadunidense de cultura, então, querendo ou não, eu acabei sendo muito influenciado pela cultura dos Estados Unidos, muito mais do que gostaria. Ainda que eu precise citar que eu cresci vendo Cocoricó, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura, que me deu muito de cultura brasileira na minha idade, mas eu fui majoritariamente influenciado pelos Estados Unidos. A Disney formou muita boa parte do meu caráter. Para não deixar de citar o Brasil, e eu não poderia deixar, a Turma da Mônica, eu fui um dos que posso dizer, aprendi a ler lendo o gibi da Turma da Mônica, e nem posso dizer o quanto que ela me fez ir para mundos e me ensinou como criança comportamentos. Desde a importância, um dado claro, eu aprendi sobre vacina com a Turma da Mônica. E nunca que eu vou virar antivacina, porque lá na infância, a partir de uma história lúdica, fantasiosa, eu aprendi sobre como a vacina funciona e nunca que ninguém vai me convencer do contrário. Mas eu preciso citar a Disney, foi grande responsável pelo meu amor à fantasia, pela minha valorização. Rei Leão, Aladdin, Tarzan, Hércules. Eu cresci vendo essas figuras, eu cresci cantando as músicas, revendo e revendo e aprendendo muitos valores junto com essas obras. E eu acho que isso me fez ser um adulto diferente, me fez ser uma pessoa com muito mais capacidade de empatia, de afeto, de consideração humana e de imaginação, de liberdade. Eu sempre fui muito ligado a uma noção de busca pela liberdade. E eu sinto que isso perpassa muito pelo quanto que a fantasia
foi presente na minha vida. Há pouco tempo atrás eu até ouvi de uma pessoa de que a gente precisava de mais fantasia, porque os seres humanos estavam querendo coisas realistas demais. Tinha até uma época que só lançava filme realista, que os gráficos, o CGI mais realista, aquilo que mais representa a realidade, o jogo que mais tem ali. E hoje a galera está percebendo que não é isso que a gente está precisando. A gente precisa não fugir da realidade, mas a gente precisa de representações dela mais lúdicas, mais leves, mais fantasiosas. E eu poderia ficar aqui citando toda a minha carreira e composição enquanto nerd, apaixonado pela cultura pop. Enfim, não vou fazer isso aqui nesse vídeo, vou diluir aqui em todo o meu trabalho, mas eu realmente queria terminar com esse manifesto de que adultos, cuidado para não quererem se agarrar demais à realidade nua e crua, cuidado para não se afastarem demais da fantasia, porque ela é muito importante para que você continue com a sua mente no centro, para que você continue tendo pés nesse chão. Parece contraditório, mas é porque a gente precisa afastar o olho para entender onde a gente está, quem a gente é, e fortalecer o nosso moral e a nossa força. E a fantasia ela vem com muito carinho aí para ajudar nesse processo. E a gente precisa dela, da brincadeira, do lúdico, do que remete à nossa infância, ao nosso garoto, à nossa menina, do que remete a quem a gente foi e que a gente precisa continuar sendo. E esse é mais um vídeo que eu faço nesse canal. E eu agradeço demais que você ficou até aqui. E se ficou até aqui é porque gostou. Então curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Tá começando, preciso de você. Tá bom? Tchau, tchau.